boa tarde a todos. Meu nome é Elaine Rodrigues, eu sou consultora de suporte da base e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a retenção de impostos e como emitir as guias para pagamento dentro do sistema base condomínio. Tá? A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: essas guias para pagamento eu só consigo gerar dentro do sistema base condomínio para os fornecedores pessoa jurídica. Tá? Fornecedores autônomos, pessoa física, as guias não são lançadas pelo sistema, elas não são geradas pelo sistema, apesar do sistema base condomínio fazer a retenção desses impostos, tá? Mas a geração das guias para os autônomos ela é feita pelo sistema de folha de pagamento de vocês, pelo departamento pessoal, e para aquelas empresas que não têm um departamento pessoal dentro delas é feita pelo contador. Tá? Então, dentro do sistema base condomínio, nós conseguimos gerar as guias, 3 tipos de retenções. Então, eu consigo aí gerar para os impostos federais, né, que são os DARFs, para PIS, COFINS, CSLL e o imposto de renda. Tá? Eu consigo gerar GPS para o INSS e a guia do ISS, que, se eu não me engano, o nome dela é DARME. Ok? Então, eu consigo fazer esses 3 tipos de geração de guia, imprimir essas guias, somente para os fornecedores pessoa jurídica. Tá? Antes de eu entrar no sistema, eu quero mostrar para vocês o wiki da base e todo o conteúdo com relação à retenção de impostos, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, vocês conseguem localizar lá no wiki. Tá? Eu vou falar sobre os parâmetros de configuração dentro do sistema para que a gente consiga fazer as retenções e, consequentemente, gerar as guias. Tá? E vou mostrar isso para vocês aqui no wiki. Eu vou colocar aí no painel de bate-papo já o link do wiki que leva vocês direto para a parte de retenção de impostos. Tá? Eu vou abrir aqui a tela do wiki. Então, aqui nós temos o wiki da base, que é www.basesoft.com.br/wiki. Lá no wiki, além do conteúdo de retenção de impostos, vocês conseguem encontrar o conteúdo de todos os sistemas, tanto do locação, condomínio, dos módulos, caixa, filtro, as implementações que são feitas, as correções que são feitas nas versões, além de vocês acharem um conteúdo bem vasto de informações com relação a impostos, a cobrança, configuração dos bancos, né, para fazer a baixa KNAB, enfim. Hoje, como nós vamos falar de retenção, eu já coloquei aqui direto no link da retenção, tá? E aqui a gente consegue ver toda a parte do fornecedor pessoa jurídica e também do fornecedor pessoa jurídica. Então, vai desde os parâmetros até a geração da DIRF, no caso da pessoa jurídica, né? E no caso da pessoa física, desde os parâmetros até a geração do arquivo de folha para vocês mandarem para a folha de pagamento com as retenções que serão feitas durante o mês no sistema de base condomínio, tá? Para os fornecedores pessoa física. Por isso que eu falei logo no início que a geração das guias a gente só consegue fazer para os fornecedores pessoa jurídica, tá? Toda a parte de pessoa física você vai gerar um arquivo dentro do sistema base condomínio e vai enviar lá para o teu departamento pessoal para ele importar para o programa da folha de pagamento e fazer os procedimentos por lá, tá bom? Então aqui a gente tem um conteúdo extenso e nós vamos começar a falar aqui dos parâmetros. Dentro do sistema de condomínio, nós temos lá o acesso em tabelas gerais, informações, parâmetros. Eu vou entrar aqui direto no sistema, tá? Tabelas gerais, informações, parâmetros. E aqui eu consigo visualizar diversos parâmetros de configuração para várias funções dentro do sistema de condomínio, tá? No nosso caso hoje, como estamos falando de retenções, nós vamos aí falar dos parâmetros, primeiramente dos parâmetros 136 até o parâmetro 148. Esses do parâmetro 138 até o parâmetro 148. Esses parâmetros abrangem toda a parte de retenção, tá? E aí, nesse caso, tanto retenção para pessoa física quanto para pessoa jurídica, ok?
Então, o parâmetro 138, ele trata da provisão do INSS. Então, aqui no parâmetro eu tenho o valor 11, que corresponde à retenção para o fornecedor pessoa física, perdão, 11%, tá? E nos parâmetros eu tenho o grupo de saldo, onde vai ser lançada essa provisão, e a conta. Tá? No meu caso aqui, nesse banco de dados, eu uso o grupo de saldo controle de impostos. Essa questão do grupo de saldo depende da rotina, tá, de cada administradora. Porque o que acontece? Esse grupo de saldo controle de impostos, quando vocês adquirem o sistema, ele já vai no banco de dados, no banco zero, tá? E aí algumas empresas usam esse grupo de saldo para separar o que é provisão, né, e o débito dessa guia, desse imposto que vocês vão pagar. Então, que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte: algumas administradoras começam a usar o grupo de saldo controle de impostos. Na hora de fazer a retenção, o sistema faz essa retenção, mas na hora de fazer o pagamento dessa guia, lança no grupo de saldo condomínio. E aí acaba ficando com aquela divergência que um grupo de saldo com valores lá, com créditos, e não existem os débitos. E aí muitos síndicos não entendem e acaba gerando uma certa confusão, tá? Então, assim, para eu usar o grupo de saldo controle de impostos, eu tenho que ter na minha cabeça que eu vou fazer os créditos, o sistema vai fazer o crédito automático, né, quando eu lançar a retenção lá no contas a pagar. E quando eu for pagar esta guia, eu também tenho que fazer o lançamento dessa guia no grupo de saldo controle de impostos, para que o sistema zere os valores. Então, aqui do parâmetro 138 ao parâmetro 148, eu tenho as diretrizes de como eu vou fazer essa retenção quando eu fizer o lançamento de contas a pagar, tá? Aqui no parâmetro 145, 46, 47 e 48, eles são relacionados ao CSLL, o PIS e COFINS. Eu não sei se todos sabem, mas houve uma alteração no valor, tá? Antigamente, o valor para se reter PIS, COFINS e CSLL era de 5.000 e agora ele mudou para 215,10. Então, aqui eu tenho os grupos de saldo e eu tenho as contas que o sistema vai fazer o lançamento da provisão e do débito desses impostos, tá? Uma outra coisa também importante, gente, o sistema só faz a geração das guias para aqueles lançamentos feitos no contas a pagar, tá? Então, a gente passando por esses parâmetros aqui, do 138 ao 148, eu tenho aqui um parâmetro 292, que algumas empresas também habilitam. Então, o que é o parâmetro 292? Se eu colocar ali o valor 1, eu só vou conseguir fazer a retenção de impostos, só vou conseguir gerar as guias para os lançamentos que estejam marcado conciliar, tá? O próximo parâmetro é o parâmetro 408, que é a retenção acumulada, tá? Esse parâmetro foi criado por causa da Lei 13.137 de 2015. E essa lei diz que ela dispensa a necessidade de acumular os valores dentro do período. O que acontece? Se você não precisa, se você habilitar esse parâmetro, ele vai acumular os valores para poder fazer a retenção, tá? Se o parâmetro não estiver habilitado, ele vai fazer a retenção em cima dos valores que você for lançando durante o mês para os fornecedores, tá? Só que esse parâmetro ele só funciona lá para o PIS, COFINS, CSLL e imposto de renda. Aqui na lateral, quando você clica em cima do parâmetro, você tem a descrição dele, tá? Então, determina se o sistema irá acumular os valores do período para retenção, PIS, COFINS, CSLL e imposto de renda. Se o valor do parâmetro for igual a zero, que é o padrão, o sistema não fará a retenção acumulada, tá? Se eu alterar aqui e colocar 1, ele vai começar a acumular os valores para poder fazer a retenção. Um outro parâmetro também importante é o parâmetro 183. Inserir imposto automático. O que esse parâmetro faz? Quando ele está com 1 aqui, ele está habilitado.
Então, para aqueles fornecedores que eu tenho o imposto vinculado no cadastro do fornecedor, eu fui lá no cadastro do fornecedor e disse qual é o imposto que eu vou reter dele, o sistema automaticamente, quando você salvar o lançamento, ele já vai habilitar aquela aba do imposto e já vai fazer a retenção, tá? Então, se eu vier aqui, administração, entidade, fornecedor, pegar aqui um fornecedor, esse manutenção de portões que eu cadastrei, e eu já tenho aqui o ISS e o PIS cadastrado para ele, tá? Vinculado no cadastro dele. Então, automaticamente, com o parâmetro 183 habilitado, quando eu fizer um lançamento de contas a pagar para esse fornecedor manutenção de portões, ele automaticamente já vai fazer a retenção desse imposto lá, habilitando aquela guia, aquela aba de impostos no lançamento de contas a pagar. Ok, pessoal? Vamos para o cadastro do condomínio. Para que eu consiga fazer a geração das guias, o meu condomínio ele tem que ter o CNPJ, tá? Se o condomínio não tiver o CNPJ, eu não consigo fazer a geração das guias. Se eu tirar o CNPJ desse aqui, por exemplo, e for lá na geração das guias, que eu já tenho o lançamento, ele já aparece aqui, ó, tá vendo? Condomínio sem CNPJ, ok? Então agora eu vou passar lá para parte do lançamento de contas a pagar. Aqui no contas a pagar eu já fiz alguns lançamentos, estão com retenção, tá? Então eu tenho aqui o valor base, né, o valor bruto, a retenção. Nesse caso aqui, eu vinculei o CSLL, PIS, COFINS. Um outro lançamento aqui com ISS e PIS. E aí eu fui fazendo os lançamentos vinculando, tá, os impostos. É claro, assim, que eu fui pelo percentual dos parâmetros, tá, que já estão cadastrados. Uma outra coisa também que é interessante falar, aqui nos parâmetros eu tenho o valor, o percentual de cada imposto, tá? Mas digamos que eu sou de um outro município, eu sou de um outro estado e eu utilizo aqui no meu estado o percentual de PIS, COFINS, CSLL, um exemplo, é diferente de 4,5%. Tá? São 6%. No meu estado utiliza 6%. Se for para todos os fornecedores, é só vir aqui e alterar o exemplo lá que eu dei para 6%. Então o sistema vai começar a calcular o CSLL, PIS e COFINS em cima de 6% e não mais 4,5%, tá? Agora, 4,65%. Agora, se no padrão, no geral, a retenção ela realmente é em cima de 4,65 ou em cima de 1,5, que é o imposto de renda, e tenho alguns fornecedores com o percentual diferente, o que eu vou fazer? Lá no cadastro do fornecedor, eu vou informar qual o percentual, tá? Então, voltando aqui em administração, entidade, fornecedor. Se eu vier aqui nesse manutenção de portões que eu criei, e digamos que aqui o PIS dele seja de, um exemplo aí, 4%. Então eu venho aqui e coloco 4%. Tá? Então o que o sistema vai fazer? Quando eu fizer um lançamento para esse fornecedor, ele vai reter o PIS em cima de 4%. Tá? A mesma coisa acontece com o ISS. O ISS 5%, mas para esse fornecedor é 9%, tá? Então, no caso desse fornecedor aqui, quando eu fizer os lançamentos, ele vai ignorar o percentual que eu tenho cadastrado lá no parâmetro, que eu utilizo para todos os outros, e nesse caso aqui ele vai colocar 9% para o ISS e 4% para o PIS, tá? Agora, Elaine, é obrigatório eu colocar o percentual? Não, eu só vou colocar percentual aqui no cadastro do fornecedor quando for diferente do padrão, do que está cadastrado lá nos parâmetros. Uma outra coisa importante também
é que para os fornecedores que eu tenho a retenção de INSS, lembrando, gente, quando eu falo fornecedor, hoje, tá? Eu estou falando de fornecedor pessoa jurídica, ok? A nossa palestra é só sobre pessoa jurídica, tá? Então, quando eu tenho a retenção de INSS para determinado fornecedor, eu consigo fazer a geração da guia independente se o meu lançamento estiver baixado, tá? Então, no caso do INSS, eu consigo gerar guias independente se o contas a pagar está baixado ou não. Para os demais impostos, eu só vou conseguir fazer a geração da guia se esse contas a pagar estiver baixado, tá? E aí eu vou fazer a baixa dele agora. Deixa eu pegar aqui para ver se tem algum desses contas a pagar que tem INSS. Só para mostrar para vocês. Não, não tem nenhum aqui com INSS. Eu vou mostrar para vocês que eu consigo gerar a guia. Deixa eu pegar esse aqui, colocar o INSS. Ah, já está em voucher. Deixa eu fazer um lançamento aqui. Vou botar a data de hoje mesmo. Pegar esse fornecedor que foi o que eu cadastrei. Botar como manutenção mesmo. Botar um valor aqui de 5.000. Opa, o valor base de imposto está zerado. Ele já calculou o imposto aqui, mas ele calculou só o PIS/COFINS. Eu vou colocar aqui o INSS, fornecedor. Vou botar um percentual aqui de 20%, tá, gente? E aí ele me pede o número da nota fiscal. Vou colocar aqui um número qualquer. E eu tenho aqui o INSS. Se eu vier aqui na geração da guia, relatórios financeiros, DARF, DARM, GPS, tá? Relatórios financeiros, DARF, DARM, GPS. Opa. Vou colocar aqui GPS, esse período de apuração. Ele já me mostra aqui a guia para esse condomínio que eu acabei de gerar aqui, tá? Que eu fiz o lançamento lá de contas a pagar. Então, no caso da GPS, é o único imposto que eu consigo gerar guia sem que o contas a pagar esteja baixado, tá? Porque a GPS, se eu não me engano, ela é pura a apuração dela, independente se houve o pagamento ou não, vocês têm que pagar essa guia, né? Então, é o único imposto que eu consigo gerar guia sem precisar baixar o lançamento de contas a pagar, tá? Então, vou fechar aqui. E vou fazer a baixa dos meus outros lançamentos para que a gente consiga gerar a guia, tá? Eu fiz uma salada aqui, gente. Eu lancei tudo quanto foi tipo de imposto aqui no Contas a Pagar. Então, eu lancei o CSLL, o PIS e o COFINS junto. Alguns lançamentos aqui eu fiz com ele separado, eu fiz imposto de renda, tá vendo? Eu fiz COFINS, CSLL e PIS, porque eu consigo tirar um DARF com o valor total, né, de PIS, COFINS, CSLL, ou eu consigo tirar os DARFs separados, um só para COFINS, outro só para CSLL e o outro para PIS, tá? Por isso que eu fiz tanto com ele junto aqui os três, como ele separado, tá? Eu fiz ISS, fiz PIS de novo, enfim, eu fiz uma mistureba aqui para que a gente consiga gerar todas as guias, vocês consigam visualizar, tá? Então eu vou fazer a baixa do meu contas a pagar, estão todos com voucher, então eu vou fazer aqui a seleção dos meus vouchers, vou botar a data da baixa de hoje mesmo, vou selecionar o caixa e vou baixar aqui os vouchers. Já consegui fazer as baixas. Então, se eu vier aqui no Contas a Pagar, pedir os lançamentos em aberto, só tenho esse aqui que eu acabei de fazer, tá? Que eu vou baixar também.
tem mais nada em aberto no contas a pagar do mês de maio, tá? E agora eu vou lá para a geração das guias. Financeiro, relatórios financeiro, DARF, DARME. Eu vou deixar os condomínios em branco, condomínio final e inicial, a filial também e o gerente. Mas aqui vocês sabem, essa tela aqui, essa parte de filtro, usa o mesmo conceito das outras telas de filtro, tá? Então, se eu quiser filtrar por filial, por gerente, ou se eu quiser emitir guia de apenas um condomínio ou uma faixa de condomínio, é só usar o filtro aqui em cima, tá? Um outro filtro que nós temos aqui é filtrar só os condomínios ativos. E os tipos de administração também é um filtro. Então, todos, convencional, conta própria, né, gerência completa e autogestão. Na parte aqui de documentos, vocês vão colocar o mês de referência, né, que vocês vão gerar, onde os lançamentos estão, a apuração, o período de apuração e o código da receita que vocês querem gerar a guia. Tá? Nesse caso aqui, eu vou começar pela GPS, o número de referência, e aí vocês vão ter essa informação, e a data de vencimento. Eu não me recordo, não sei se vence dia 20, aqui eu vou botar uma data qualquer aqui, vou botar 1º/6, tá? Mas aqui é a data de vencimento da guia, ok? Que vai depender de acordo com cada documento que vocês estejam pagando, estejam gerando, tá? E aqui a contribuição é igual ou superior a. Algumas pessoas colocam aqui 10 para poder gerar no DARF, né? Nem no caso da GPS, né? Ele só vai gerar DARF acima do valor que eu colocar ali, que eu preenchi. E o código de pagamento dessa guia, tá? Aqui também nós temos a opção de lançar direto no contas a pagar. Então, além de eu fazer a geração da guia, imprimir essa guia, o sistema também já lança automaticamente o valor dela no contas a pagar. Então, isso daí já poupa um trabalho de vocês, depois de imprimirem todas as guias, e irem lá no contas a pagar e fazer o lançamento de cada uma. Não precisa, o sistema ele já lança automaticamente, tá? Desde que eu informe conta, fornecedor, onde ele vai fazer esse lançamento. Então, eu vou marcar aqui. E vocês estão vendo que aqui eu só tenho uma aba documento, tá? Mas quando eu marcar aqui, ele já me mostra a aba lançar contas a pagar. Então, se eu clicar nela, eu tenho aqui a data de vencimento da guia, né? E vai ser a mesma que ele vai lançar no contas a pagar. A referência da parcela, complemento, se vocês quiserem colocar, acharem necessário. A forma de pagamento, que eu vou lançar isso no contas a pagar, para aquelas formas de pagamento, quem usa o contas a pagar eletrônico, tem que colocar aqui o tipo de pagamento também, tá? E aí no caso que a gente está gerando é GPS. A chave, para aquelas empresas que utilizam chave nos relatórios, e o fornecedor favorecido, tá? Então aqui eu vou colocar que o meu pagamento é cheque, não tenho forma, vou deixar a Receita Federal mesmo, apesar de ser uma guia de GPS, tá? Então, preenchida aqui essa parte, eu posso ordenar por código do condomínio ou pelo nome do condomínio, e eu posso também mostrar na listagem as inconsistências dessas guias, tá? Então, vou colocar aqui em tela e vou pedir primeiro a listagem. Então, na listagem, eu consigo visualizar aqui tudo que eu tenho de GPS dentro desse período. Então, para esse condomínio aqui, Bandeirantes, eu tenho elevadores base e eu tenho esse outro fornecedor aqui com o valor lançado. A mesma coisa acontece para o condomínio residencial Morada, também 2 lançamentos de GPS, tá? Então, se eu clicar aqui em tela e DARF, ele me mostra as guias. Lembrando também uma outra coisa, no caso da GPS, o sistema imprime uma guia para cada fornecedor, tá? Referente ao lançamento lá do contas a pagar. Para os outros impostos, ele vai gerar uma guia única no nome do condomínio, ok? Só que nós temos uma saída para aquelas empresas que querem gerar uma guia para cada fornecedor. Existe um módulo chamado Imposto à Apuração por Mapa, que ele pode ser habilitado lá pelo base utilitário,
tá? E aí eu consigo gerar uma guia para cada fornecedor. Só que isso é um módulo, ele não tem custo, tá, gente? Só que ele precisa ser habilitado. Então, se no sistema de vocês aí gera uma guia, se vocês já fazem essa geração e está gerando uma guia no nome do condomínio, uma guia única, então vocês podem pedir para habilitar esse módulo aí para vocês, para poder gerar isso separado, tá? Então aqui, eu não vou mandar imprimir, tá, gente? Mas eu poderia clicar aqui na impressora, ele vai mandar a guia para a impressora. E quando eu clicar aqui para fechar, ele me pergunta se eu quero fazer um lançamento no contas a pagar. Dar-me. Então aqui, o próximo que eu vou colocar aqui, que eu vou filtrar, é o CSLL. E aí aqui eu vou usar o mesmo critério, vou preencher aqui o mês, referência, tá? Nesse caso aqui eu não vou mudar nada, vou deixar assim. Vou também pedir para gerar a guia. E ele me mostra o DARF. Ok. Contas a pagar criado com sucesso. Se eu vier aqui no dia 1º, que eu também mantive lá a data do dia 1º para o vencimento, ele já fez o lançamento aqui do PIS/COFINS CSLL, tá? Então ele já faz o lançamento automático no contas a pagar da guia, poupando aí o trabalho para vocês, tá? Então vamos voltar lá. E eu vou selecionar aqui o CSLL. E ele também me mostra a guia do imposto, né? Lá do CSLL. Lembrando o que eu acabei de falar, ó, o DARF ele está saindo, nesse caso aqui, no nome do condomínio. Ele não está saindo separado com o nome do fornecedor. Né? Então eu tenho aqui a guia de todos os impostos que eu consegui gerar lá pelo contas a pagar. Se eu entrar aqui no contas a pagar, pedir os baixados aqui, eu vou botar todos. E aqui no meu contas a pagar em junho, eu tenho aqui os lançamentos das guias. Tem que se atentar para o seguinte: os parâmetros têm que estar cadastrados corretamente, né? O condomínio tem que ter CNPJ para que você consiga gerar a guia. Fornecedor pessoa jurídica também tem que estar com o CNPJ dele cadastrado correto, tá? E os lançamentos têm que ser feitos no contas a pagar para que vocês consigam fazer a retenção e a geração das guias. Ok, pessoal? Dúvidas? Não, as guias não saem com código de barra. Desculpa que eu não consigo falar o nome de vocês, porque para mim aqui aparece com o nome da máquina, tá? Então quem me fez a pergunta agora tá aparecendo para mim aqui como micro. Então assim, mas o DARF é o DARF simples, tá? Ele não sai com código de barra, Marise. Ok, Marise? É o DARF simples, não é aquele DARF com código de barras não, tá? Mais alguma pergunta, gente? Se você, respondendo e complementando aí a pergunta da Marise, se vocês utilizarem o contas a pagar eletrônico, o modo contas a pagar eletrônico, não tem problema, tá, Marise? Você consegue gerar com DARF simples, ok? Não precisa necessariamente ter o código de barras. Eu acho que vocês têm problema quando vai mandar pagar direto no banco, né, na boca do caixa, que precisa do código de barras. Mas utilizando a opção do contas a pagar eletrônico, você consegue pagar esse DARF, mesmo porque o contas a pagar eletrônico, você não precisa mandar o documento para o banco, né? O que vai é o arquivo. Então as informações do DARF, elas já vão no arquivo, e lá no lançamento do contas a pagar, na hora de lançar no contas a pagar, você vai vincular lá o lançamento ao DARF simples, tá? O tipo de documento, vou voltar aqui, só para esclarecer a dúvida. Aqui na forma de pagamento vai ser contas a pagar eletrônico, e o tipo de documento vai ser DARF simples, que é o DARF sem o código de barras, tá? Mais alguma dúvida, pessoal?
Da Andréia apareceu o nome. Andréia, se você fizer um lançamento de PIS, COFINS, CSLL, ele vai sair tudo numa guia só, tá? Para que saiam guias separadas, aí você tem que cadastrar o imposto lá no fornecedor, o PIS, o COFINS e o CSLL separado. Você tem a opção de fazer o lançamento junto, a retenção junto ou a retenção separada, tá? Se for aqui no parâmetro 140, 4,65% ele vai agrupar os três, tá? Caso contrário, você tem que fazer lá no cadastro do fornecedor, você vai colocar lá CSLL, PIS e COFINS e aí ele vai fazer uma guia com percentual de cada uma delas, ok? Aí lá no cadastro do fornecedor, só para a gente relembrar, aqui no imposto, eu vou colocar aqui, no caso, eu já tenho o PIS, aí eu posso colocar o CSLL e posso colocar o COFINS, tá? Aí ele vai gerar uma retenção para cada um. Uma para o PIS, uma para o CSLL e outra para o COFINS, ok? Bom, então eu vou encerrar a nossa palestra de hoje, tá? Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas. Obrigada aí a todos, uma boa semana para vocês, bom trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.